Não estamos lutando contra carne e sangue, não contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há 3 surpresas que você tem ao ler a Bíblia em relação ao nosso assunto. A primeira, que existem tais seres, que existem anjos, outras criaturas inteligentes no universo, sobrenaturais, além dos nossos sentidos, super-humanos, mas eles estão lá. A segunda surpresa é descobrir que existem os maus, assim como os bons. E a terceira surpresa é que esses anjos maus não estão em algum submundo, eles estão em lugares celestiais. É onde todos os anjos estão de qualquer forma, e os maus estão lá também, assim como os bons, que estão por trás da maioria dos problemas que temos neste velho mundo nosso. Agora esta é a verdadeira resposta para a velha pergunta. De onde veio o mal? A Bíblia esclarece, é bastante claro, que não se originou de Deus. Quando Deus fez tudo com suas mãos, ele olhou para isso e disse, isso é bom, isso é muito bom. Apenas coisas boas poderiam vir de um bom Deus, então o mal não veio dele. Vamos entender isso. Absolutamente claro. Mas então o mal também não se originou do homem. Não somos tão originais, nós o recebemos de outro lugar. De onde então veio o mal? A Bíblia parece afirmar que o mal começou não com Deus, não com os homens, mas entre os anjos. E que por causa de seu poder sobrenatural, eles foram capazes de corromper este mundo em que vivemos, não apenas no nível humano, mas também no nível espiritual. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que estamos no nível da natureza também. Agora, não há muito escrito na Bíblia sobre como o mal começou entre os anjos, porque este livro não foi escrito para especulação. Foi escrito para o principal objetivo de confrontar os seres humanos com suas responsabilidades. E, portanto, não é importante que você saiba tudo o que acontece entre os anjos maus. Você só precisa saber sobre eles, na medida em que podem influenciar sua vida. Mas você não precisa saber muitas outras coisas. Mas juntando as pistas que existem na Bíblia, podemos dizer 2 coisas sobre os anjos. Por exemplo, se nos voltarmos para a pequena Carta de Judas, somos informados de que os anjos não mantiveram seu lugar apropriado, mas deixaram sua posição adequada morada. O que isso significa? Então Pedro, em sua segunda carta, diz, os anjos quando pecaram. Há 2 coisas sobre os anjos que vêm à mente. Uma é que eles não tinham livre-arbítrio. Eles eram mensageiros, não máquinas. Eles poderiam dizer, Deus, eu não farei o que você quer que eu faça. Não levarei esta mensagem para você. Não cumprirei esta missão. Eles tinham livre-arbítrio. E a segunda coisa que fica clara é que eles caíram de sua posição de obediência. Então a livre, vontade e a queda dos anjos são ensinadas claramente na Escritura. E é de lá que eles vieram. Eles não são, é claro, chamados de anjos quando caem. Eles são chamados demônios. Agora, é uma tragédia que essa palavra nos engane, porque é uma palavra que evoca esse tipo de imagem. Criaturas horríveis, fervendo pessoas em caldeirões, mexendo com tridentes e todo tipo de detalhes sórdidos. Foi uma pintura bastante sanguinária feita na Idade Média. Infelizmente, herdamos esse tipo de imagem de um demônio. Mas a palavra demônio significa literalmente deidade inferior. Deidade inferior. Alguém quase tão poderoso quanto Deus, mas não totalmente. Alguém abaixo de Deus e ainda acima de nós. E devemos levar os demônios terrivelmente a sério. Agora, quantos são eles? Bem, eu não sei quantos anjos existem no total. Se soubesse disso, poderia te dizer. Não sei quantos, poderia te dizer. Porque de acordo com a Bíblia, há uma indicação em Apocalipse 12, de que 1/3, um em cada 3 anjos, se tornou um demônio, se colocou contra Deus e está trabalhando contra o reino de Deus, o que francamente deve significar milhões. E é possível para tais demônios tomar posse de um ser humano e possuir. Paulo é um bom exemplo no Antigo Testamento, e Maria Madalena é um exemplo de uma mulher no Novo Testamento. Seres humanos que foram dominados. É bastante extraordinário que a ficção científica esteja agora produzindo o mesmo tipo de ideia. Coisas que podem vir do espaço sideral e habitar os corpos de seres humanos. Muito antes da ficção científica pensar nisso, a Bíblia falava sobre pessoas possuídas. É mais do que possível encontrar isso se você viajar para o exterior. Se você for para o Sudeste Asiático, estará lidando com isso o tempo todo. Se você for a qualquer país onde o culto aos espíritos é comum, você verá isso. E é claro, o culto aos espíritos está se tornando cada vez mais comum aqui. Agora, no ministério de Nosso Senhor, ele encontrou 6 pessoas diferentes possuídas por demônios. Havia um espírito imundo possuindo um homem, um espírito cego e mudo possuindo outro, e uma legião de espíritos possuindo o endemoninhado gadareno. Havia um espírito mudo, havia uma menina e havia um menino pequeno. Não apenas Cristo encontrou esses casos, mas também encarregou seus discípulos de combatê-los. Que Jesus é o nome supremo no inferno, ou na terra, ou no céu. Anjos e homens diante dele se curvam, e os demônios temem e fogem. O que eles estão tentando fazer? A resposta é 2 coisas: enganar as pessoas e destruí-las. Este é o objetivo de todo demônio: enganar você até que seu pensamento esteja distorcido, até que você não consiga enxergar direito, até que você não consiga ver a verdade, iludi-lo, torcer você, e então destruí-lo, seja fisicamente, jogando-o de um penhasco ou no fogo, seja mentalmente, destruí-lo, moralmente, ou destruir você fisicamente,
destruir você moralmente, destruir você socialmente, até que, como o endemoniado de Gadara, ninguém ouse se aproximar de você ou destruir você espiritualmente. Eles estão tentando enganar e destruir todos que conseguirem alcançar. Agora, assim como a Bíblia, ao falar dos anjos bons, fala sobre Deus, seu líder, muito mais do que dos anjos bons, assim a Bíblia fala muito mais sobre o líder dos anjos maus do que sobre os demônios em si. E nos diz que o líder dos anjos maus é o mesmo que é líder dos anjos bons. E nos diz que o líder dos anjos bons é o mesmo que é líder dos anjos bons. Ela nos fala muito sobre uma pessoa chamada Satanás, o diabo. Ele é mencionado com 5 nomes e 24 títulos no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus recebe 250 nomes e títulos, mas o diabo recebe 5 e 24 títulos, mais do que qualquer outra pessoa no Novo Testamento, além do Senhor Jesus. Portanto, é nosso dever examinar o que é dito. Ele foi o primeiro a dizer a Deus: "Não, eu não farei parte do seu reino. Eu quero um reino próprio." E ele foi aos outros anjos e disse: "Bem, você vem comigo. Não tem este Deus sobre você. Você vem comigo." E os demônios são aqueles que disseram sim. Agora, este anjo mais importante e poderoso do inferno, de quem Ezequiel nos fala, era o querubim ungido mais próximo do trono de Deus. É aquele que chamamos de Satanás. Quero enfatizar isso. Você pode estar tão perto de Deus assim, e ainda assim se rebelar. O mais próximo do trono do céu, e ele disse não a Deus. Aqui estão seus nomes. Aqui estão os 5 nomes. Satanás, Aban, que em grego é Apollyon, e significa destruidor, Belzebu, Belial e Lúcifer. Todos eles são nomes horríveis. Não há nada de doce nesses nomes, nem em seu significado, nem em seu som. Satanás, Abaddon, tô quase tentado fazer um trocadilho com esse. Belzebu, Belial, Lúcifer. Ele é descrito em linguagem assim. Aqui estão alguns dos adjetivos: sutil, perverso, impuro, mau, mentiroso e, acima de tudo, orgulhoso. É uma descrição horrível de um personagem. Subtil, perverso, impuro, mentiroso e, acima de tudo, orgulhoso. Essa é uma descrição horrível de um personagem. Impuro, mentiroso, zangado, orgulhoso. E é o último que se destaca mais. Ele é descrito em termos de animais. 3 animais são comparados a ele, ou ele é comparado a eles, e 2 deles vêm da família dos répteis, o que é interessante. Uma serpente astuta, uma cobra rastejante, sutil, inteligente, tramando seu caminho até o seu coração. Um dragão vermelho, cruel, poderoso, e então ele é descrito como um leão à espreita, um leão rugidor, rei da selva. Quando sair desta igreja, será seguido por um leão à espreita. E se isso fosse verdade fisicamente, se literalmente houvesse para seu conhecimento um leão solto em Guilford, e você soubesse que ele estava rondando North Street e Commercial Road, você estaria em alerta. E a Bíblia usa essa imagem do dragão e diz para lhe dizer: preste atenção. Agora olhe para algumas das atividades do diabo. Acabei de anotar essas coisas das Escrituras. Ele é um difamador, ele é um tentador, ele é um enganador, ele é um acusador, ele é um torturador, ele é um assassino, ele é um destruidor. Porque se tudo isso fosse dito sobre um ser humano, ele estaria imediatamente no tribunal. E, no entanto, essa pessoa está à solta. Um difamador. Sempre que difamamos pessoas, o diabo está usando nossas bocas. Ele adora difamar. Ele adora dizer coisas assim. Ele é um tentador, jogando com os desejos da nossa carne. Um dos textos na Bíblia sobre isso diz que ele nos joga como peixes. Você já viu um pescador escolhendo sua isca, sabendo exatamente o que usar, e então brincando com o peixe? Eu sei como pegá-lo. Ele está lá embaixo. Vou apenas brincar com isso acima dele. E o diabo está fazendo exatamente isso quando nos atrai e nos seduz. Essa é a frase em Tiago 1. Ele nos atrai, nos seduz para fora. E nós apenas seguimos em frente. O fazendeiro tentando levar seu porco ao mercado e descobrindo que com o porco, se você o conduzir para um lado, ele vai para o outro. Eu sei disso, eu descobri isso. E o fazendeiro eventualmente descobriu que se ele deixasse um rastro de feijões, o porco simplesmente seguia direto para o matadouro e simplesmente pegava um feijão de cada vez, seguindo em frente. O diabo é um mestre em fazer isso. Deixe cair algo na sua frente que você gostaria, e outra coisa, e ao longo do caminho você vai. Acusador, ele é o promotor autodesignado, advogado de acusação. Atormentador, ele pode causar dor física a você. Paulo tinha um mensageiro de Satanás em sua carne para atormentá-lo. Deficiência física, com a qual ele teve que lutar durante toda a sua vida no ministério. Mas acho que são os títulos do diabo que mais me preocupam. Ele é o príncipe deste mundo, o governante deste mundo, e como Jesus chamou ele, o Deus deste mundo. A única pessoa que Jesus já chamou de Deus, além de seu próprio Pai. Ele disse que ele é o Deus deste mundo. Ele é aquele que as pessoas realmente adoram, embora não saibam. Ele é aquele perante quem realmente se curvam, e eles simplesmente não têm consciência disso. Ele é o príncipe deste mundo e o governante. Por que o mundo está em tal bagunça? Qual é a explicação? Temos pessoas boas, sinceras, pessoas talentosas tentando consertar as coisas. Temos homens de boa vontade que querem um mundo bom para seus filhos. Por que eles não conseguem alcançar isso? Porque nunca chegaremos lá. Porque não conseguimos chegar mais perto. Vou te dizer por quê. Porque a pessoa real que está dirigindo este mundo é o diabo. Ele é o príncipe deste mundo, e ele vai garantir que não alcancemos a paz, exceto em seus termos, que serão de rendição totalitária. E é por isso que precisamos enfrentá-lo,
muito seriamente mesmo. Em uma ocasião, ele é descrito como o príncipe do poder do ar. E o ar na Bíblia é sempre entendido como aquela parte do céu que está mais próxima de nós e que nos rodeia, e, por assim dizer, nos cerca. Em outras palavras, entre nós e o mais alto céu está a arena de Satanás, rodeando a terra, o ar ao nosso redor. É lá onde ele está, o príncipe dos poderes do ar, entre nós e o mais alto céu. Agora, ele é um rei, e ele tem um reino, e existem 4 palavras usadas na Bíblia para descrever esse reino. É um reino de desobediência. Todos que são desobedientes pertencem a esse reino. Você nasceu nele. Você cresceu desobediente. Você aprendeu o que era dizer não antes de dizer sim. Você nunca precisou ser ensinado a ser mal, apenas a ser bom. Você nunca precisou ser ensinado a ser rude, apenas a ser cortês. Você nunca precisou ser ensinado a ser desonesto, apenas para ser honesto. Você nasceu em um reino de desobediência. E como Jesus disse àqueles que não acreditariam nele, você é do seu pai, o diabo. Em segundo lugar, é um reino de escuridão moral, bem como física. A escuridão que há neste nosso mundo e as ações que são feitas no escuro. Porque os homens não se atrevem a vir para a luz, são as ações do reino de Satanás. Satanás ama a escuridão. É por isso que aqueles que estão em seu domínio amam viver na escuridão, em vez de luz. Eles adoram dormir durante o dia e viver à noite, enquanto o plano de Deus era que os homens deveriam trabalhar durante o dia e dormir à noite, enquanto as bestas dormiam durante o dia. E assim, eles saíam à noite. Esse é o plano de Deus na Bíblia. Mas você verá que quando o diabo pega alguém, jovem, quando o diabo pega você, você vai dormir cada vez mais tarde, horas mais tardias. Você começa a viver na escuridão, não na luz. E é incrível como o diabo te vira dessa maneira. É um reino, em terceiro lugar, de doença. Por que existem hospitais? Por que existem médicos? Por que existem enfermeiros? Médicos e enfermeiros que precisam trabalhar na escuridão e na luz. E 24 horas por dia. Por que precisamos de todos esses serviços de saúde? Por que precisamos de medicamentos e comprimidos e todo o resto? Por que precisamos de operações? Vou te dizer por quê. Porque estamos vivendo no reino do diabo. Deus nunca quis a doença e a enfermidade. Não é sua vontade. E quando trouxeram uma mulher a Jesus para ser curada, ele olhou para ela. Ele disse: você vê esta mulher? Ela foi amarrada por Satanás por esses 18 anos. 18 anos. Satanás teve o corpo dela. Com São Paulo, ele teve um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Ele pediu: Deus, leva embora, leva embora, leva embora. E Deus disse: não, no seu caso, eu não vou, porque eu acho que você pode glorificar meu nome ainda mais, mostrando o que a graça pode fazer com um mensageiro de Satanás. Ele deixou Paulo com a doença. Às vezes Deus cura uma doença, às vezes ele a deixa, mas toda doença é um mensageiro de Satanás. E quanto à morte, toda vez que você vê um carro funerário passar pela estrada, você está vendo algo que Satanás fez. A morte nunca foi destinada aos seres humanos. Nunca fomos destinados a ter nossos relacionamentos quebrados. A morte é algo que Satanás introduziu em nosso mundo. Ele nunca pretendia a profissão de coveiros. Não é mesmo, Deus? E ele se empregar. Lembro-me de ler esta frase em um livro e ela me atingiu tão fortemente. Todo cemitério deve sua existência a Satanás. Bem, agora este é o seu reino. O que ele está tentando alcançar? O que ele está tentando fazer? A resposta é que ele está tentando ser Deus. Ele está tentando ter um reino próprio. Ele está tentando ser como Deus. E para todos que ele sussurra, ele diz: você não gostaria de ser como Deus. Desde o Jardim do Éden em diante, você não gostaria de ser como Deus. Controlar a si mesmo. Ter seu próprio reino, o poder e a glória para si mesmo. É isso que ele faz. Ele conseguiu influenciar Nabucodonosor. E Nabucodonosor, desfilando pelos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu poderoso poder como residência real e para a glória da minha majestade? Ouça isso. Não é este o meu reino, meu poder, minha glória, Babilônia? Poucos meses depois, ele estava vivendo como uma besta, comendo grama no campo, e suas unhas estavam como garras, e seu cabelo estava solto aqui, e ele havia perdido sua sanidade. Disse no livro de Isaías sobre o próprio diabo: você disse em seu coração: subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Vou colocar meu trono no alto. Eu vou sentar-me no monte da Assembleia no extremo norte. Vou subir às alturas das nuvens. Eu vou me tornar semelhante ao Altíssimo. Qualquer pessoa que fale assim, seja tentando construir um império nos negócios, ou seja sendo grande chefe em sua própria família, todo homem que está dizendo: meu é o reino, é um homem, quem Satanás tem. Um dia Satanás disse a Jesus: Jesus, todos os reinos do mundo eu te darei. Ele estava oferecendo a ele o cargo de anticristo. Um dia um homem assumirá esse cargo. Ele o receberá de Satanás e se tornará o governante do mundo. Satanás pode te dar o mundo, ele pode te dar o poder, ele pode te dar a glória e o reino. Todos os reinos do mundo pertencem a Satanás e Jesus não contradisse isso. Ele não disse que não são seus para dar. Ele disse: Satanás, eu vou continuar servindo a Deus, não a você. Assim, ele se tornou o inimigo, o adversário do reino de Deus. Aqui estão algumas das coisas que ele faz de acordo com o meu novo texto. No Antigo Testamento, ele semeia joio entre o trigo. Onde quer que a semente da palavra de Deus seja semeada, Satanás vem e semeia algo diferente.
Ele cega as mentes dos descrentes. Por que é que alguns de seus amigos e parentes não convertidos não te ouvem? Você fala com eles. Eles precisam de Cristo. E você diz a eles isso, e eles estão tão cegos, mudos e surdos quanto um cadáver. O que aconteceu? A resposta é que Satanás os cegou. Suas mentes estão cegas, eles não conseguem ver. Ele se disfarça como um anjo de luz. Ele se apoderou de Judas, e ele quase se apoderou de Pedro. Entre os 12 discípulos, Satanás se apoderou de Judas, através de seu dinheiro. E Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás quis ter você, Pedro. Claro que quis. Pedro deveria ser o primeiro pastor da igreja, e Satanás o queria muito. E Jesus disse: orei por você para que Satanás não tenha você. E ele ainda não tem, mesmo que você me tenha negado, ele não tem. Vou persistir. E Jesus orou contra Satanás. Ele impediu Paulo de ir a Tessalônica. Ele instigou a perseguição e o martírio dos cristãos. Não é de admirar que a oração do Senhor inclua a frase: livra-nos do maligno. Suponhamos que você me diga, como poderia muito bem: nunca me deparei com espíritos malignos. Nunca tive qualquer experiência pessoal. Não sei se devo ficar feliz ou triste por você. Realmente não sei. Você vai encontrá-los de uma forma ou de outra, e há uma maneira errada e uma maneira certa de encontrá-los. Deixe-me descrever primeiro o caminho errado de acordo com a Bíblia. Aqui estão alguns dos caminhos errados. A maneira mais óbvia de conseguir passar é o espiritismo. Se os espíritos pudessem te dar paz, eles te perderiam novamente. Eles querem te manter pendurado no final da estrada. Eles querem te manter pendurado no final da estrada. Eles querem te manter pendurado no final da estrada. Eles querem te manter pendurado no final da estrada. Mensagens incertas que te fazem querer mais. Você é tão facilmente fisgado. Você pode ser tão facilmente levado por esses seres ao longo do caminho. Bem agora, espiritismo há algo nele? Sim, há. Lembro-me de ter ido ver uma viúva cuja irmã a havia levado a uma sessão espírita. E ela me perguntou: há algo nisso? Eu disse: certamente há. E ela disse que é livre. Ela disse: perguntei a um ou dois outros, e eles simplesmente saíram e disseram que é tudo fraude e charlatanismo. Mas ela disse: há algo nisso. E eu disse: sim. Então ela disse: está tudo bem para eu ir. Então eu disse: não, está tudo errado. Se não houvesse nada nisso, estaria tudo bem. Ir, há fraude, há trapaça, há telepatia. Mas há também realidade real. Realidade há pessoas nesta congregação que poderiam te dizer que você pode superar e você pode receber mensagens que te contam coisas que mais ninguém sabe no mundo sobre você e sobre seus entes queridos. O que os espíritos sabem é absolutamente proibido para o povo de Deus se envolver absolutamente. Proibido Levítico 19, Isaías 8 e Miqueias 5 são suficientes para lhe dizer que, de fato, no Antigo Testamento, um judeu apanhado a envolver-se nisso foi condenado à morte. Tão a sério foi considerado um dos truques favoritos dos demônios. É plantar, dentro da Igreja de Cristo, os que pregam heresia. E ele sempre planta as melhores pessoas possíveis. Gentilmente amigável, quem tomou o glorioso Evangelho de Cristo e apenas torceu aqui e ali, é nos dito no Novo Testamento. Novamente, cuidado de orelhas cócegas, que só quer ouvir alguns novos ensinamentos, uma nova teologia, alguma nova doutrina, porque os demônios simplesmente amam. Eles são os únicos, eles continuam pregando a sua fé como muçulmanos. E para aqueles que odeiam a falar sobre taoísmo, e isto é falar até o fim de detalhado, religioso, eu realmente não sei o que eu não ouço de forças lutando pelo que você faz. Em outras palavras, é porque somos tão comuns e tão mundanos, e tão pé no chão, em um sentido em nossa fé, que nunca chegamos aos lugares celestiais onde a batalha está acontecendo. Você pode ir à igreja sem nunca encontrar um espírito maligno. Você pode cantar hinos mais. Se você vai para a linha de frente, você os encontrará. Se você vai se ajoelhar, é aí que você os encontrará. Participe da reunião de oração. É aí que você encontrará o poder do mal. Entrar na linha de frente da batalha está lá em cima. E, portanto, pode ser que nossa experiência dessas coisas seja limitada, porque não estamos tão perto de Deus quanto precisamos estar. Ou, para simplificar, quando o Espírito Santo está realmente operando em sua vida, os espíritos malignos estarão operando contra você. Mas quando os Espíritos Santos não estão, o Espírito Santo não está operando, os espíritos malignos te deixam em paz. Não tem motivo para incomodar, porque deveriam se incomodar. Mas quando estamos vivendo nos lugares celestiais na linha de frente da batalha, então devemos esperar sentir a presença do mal. Quando isso acontece, há apenas uma coisa simples a fazer e funciona. É dizer: em nome de Jesus, saiam. Eles não têm escolha. Nenhuma escolha diante da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum demônio, nenhum diabo pode dizer ou fazer algo.